Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. Bom dia. E aí, tudo tranquilo com vocês? Sob controle? Bom mesmo? Giovana deu um tempo na fabricação das suas palhas italianas e está aqui assistindo uma aula de história. É um milagre que está acontecendo. Deve chover hoje. Ou depois vai lá no WhatsApp que eu te mandei 2 áudios. Beleza. Galerinha, tudo tranquilo com vocês, né? Olha que tanto de bom dia. Quase 20 bom dia. Olha que beleza, que maravilha. Galerinha, antes de começarmos a nossa explicação, acho que todo mundo está sabendo que nós teremos avaliação hoje à tarde. Hoje é a prova de humanas. Não é isso? Confere? Conversa comigo aí. Solta esse café. De acordo com o calendário com que nosso diretor Sérgio Knupp passou, é isso. Exatamente. 24 de junho, que é hoje, quarta-feira, avaliação de humanas. Eu já falei pelo menos 2 vezes com vocês, mas não custa reforçar, né? Nós teremos 3 questões minhas. Serão 6 questões de história ao todo, 3 minhas e 3 do André. As minhas 3 questões, como é que eu distribuí? Uma sobre independência, outra sobre primeiro reinado e outra sobre segundo reinado. Nessa prova não coloquei regência. Por quê? Dos assuntos de Brasil e Império, regência é o que menos cai. Né? Então, preferi cobrar aqueles assuntos que são mais abordados no Enem. Então, uma questão de independência, uma de primeiro reinado, outra de segundo reinado. Professor, você não terminou o segundo reinado, você vai terminar hoje. Gente, o que eu coloquei na prova foi só até a Guerra do Paraguai. Essa parte de crise do Império eu não coloquei na prova, tá? Fiquem tranquilos. Então, uma questão de independência, uma de primeiro reinado e uma de segundo reinado ali até a Guerra do Paraguai. Crise do Império eu não coloquei questão não, beleza? A Karen pediu para fala para o Sérgio enviar o gabarito por e-mail no dia seguinte. Mas esse gabarito não é disponibilizado para vocês, não? No site, depois que vocês terminam a prova? Ué, mas eu lembro que ele te ignorou, cara. Eu vou falar com ele. Eu lembro que quando vocês fazem uma P2, no colégio mesmo, no presencial, lembra? A P2 que era sempre objetivo, sempre de marcar também. Aí depois ele colava o gabarito lá no mural da sala, vocês lembram disso? Não era assim que acontecia com a P2 antigamente? Ah, tá. Eu concordo com você, Karen. De mandar no dia seguinte. Como assim no formulário, Neves? Não entendi o que você falou, Carioca. Mas enfim, eu vou pedir para ele, vou passar para ele o pedido de vocês, tá? Para ele disponibilizar, pelo menos no dia seguinte, o gabarito. Ah, pelo formulário do Google, né? Vocês estão fazendo pelo Google Classroom? Ah, Google Formulários, tá. Entendi. Tá, eu vou passar o pedido. É isso que vocês querem, né? Que disponibiliza o gabarito da prova toda no dia seguinte para vocês conferirem os aceitos. É isso que vocês querem? Ah, tá. Beleza, vou pedir para ele. Bom, galera, então já falei que vai cair, já tinha avisado para vocês desde a semana passada, direitinho. Hoje a gente vai
finalizar segundo reinado, tá? Mas essa parte final, que é a parte de crise do Império, que é o tópico 8, eu não coloquei na prova, fiquem tranquilos, tá? Fiz uma prova bem equilibrada, como são 3 questões, eu coloquei uma bem facinha, que é para você não zerar, né? Aquela assim, pelo amor de Deus, acerta pelo menos nessa. Coloquei uma nível médio e coloquei uma difícil. Coloquei um aqui, tem que ter, sim, revisado a matéria, tem que ter lido para poder acertar, né? Porque senão fica muito de graça também. Coloquei só uma difícil. Na verdade, eu acho que a nível médio, vocês vão achar fácil também, né? Então vai ser só uma que vai nivelar aí. Aliás, vai diferenciar quem que estudou e quem que não estudou. Bom, galerinha, vamos lá então. Chega de papo furado. Todo mundo já está sabendo que vai rolar hoje à tarde, né? Hoje à tarde vocês vão fazer provinha. Eu vou estar trabalhando também. Tem algum curso vespertino hoje. Confere comigo. O último tópico que eu expliquei foi esse aqui, ó. Parei aqui, tópico 8, crise do Império. No tópico, questão religiosa. Foi aqui que eu parei mesmo? Confere aí. Meu povo, minha pova. Confere, né, Karen? Beleza, massa. Só para relembrar rapidamente, né? Aqui a gente já está estudando para o Enem. Não é para a prova, né? A provinha é só cumprir um protocolo, né? Que é a questão da nota para vocês. Mas o que mais interessa para o terceiro ano é o Enem, todo mundo sabe disso. Galerinha, quando nós falamos em crise do Império, falamos em um processo que vai levar ao fim não só do segundo reinado, mas ao fim da monarquia no Brasil e, consequentemente, a proclamação da República. Didaticamente falando, são 4 grandes questões, ou seja, 4 grandes fatores que vão levar ao fim do Império e à proclamação da República no nosso país. Primeira questão nós já estudamos na última aula, a chamada questão religiosa. Foi um conflito entre o Estado Imperial e a Igreja Católica, na época comandado pelo Papa Pio IX, motivado pela questão da maçonaria, que o Papa queria perseguir através do seu decreto, Abolus Syllabus, mas o imperador Dom Pedro II não aceitou. O próprio imperador tinha ligações com a maçonaria, assim como a maior parte da elite agrária brasileira. Então ele usou o seu poder chamado de beneplácito. Que poder que era esse? Era o poder do imperador do Brasil de estar acima da igreja. O Estado estava acima da igreja. Qualquer ordem do Papa só valeria no Brasil se tivesse o beneplácito, ou seja, se tivesse o aval, o consentimento do imperador. E Dom Pedro II não vai dar o seu beneplácito para perseguição da maçonaria. Aí vai rolar uma treta. 2 bispos acabarão presos por obedecerem ao Papa e não a Dom Pedro II. E aí a Igreja Católica vai deixar de apoiar o governo. Obviamente isso vai enfraquecer, né, o reinado de Dom Pedro II. Essa foi a chamada questão religiosa. A segunda questão, nós também já comentamos quando a gente falou ali no finalzinho de Guerra do Paraguai. Vocês devem lembrar das consequências do conflito. Vocês se recordam? Além do Brasil ter se endividado muito com a Inglaterra ao longo daquela guerra, qual foi outra consequência da Guerra do Paraguai? Essa aqui, ó. Os militares do Exército, depois da Guerra do Paraguai, tá escrito aqui, ó, após a Guerra do Paraguai, eles passam a defender ideais abolicionistas e ideais republicanos. Nós falamos disso aqui. Por que ideais abolicionistas? Porque muitos escravos lutaram na Guerra do Paraguai. Foram chamados voluntários à pátria. Eles vão ganhar em troca a sua carta de alforria. Mas só os que lutaram. Os outros vão continuar sendo escravizados, inclusive as suas famílias. Isso vai gerar uma revolta muito grande no meio militar. Não só entre os militares negros, mas também entre os militares brancos. Até porque havia um sentimento ali de solidariedade, até mesmo de compaixão. Então os militares do Exército passam a apoiar a causa abolicionista, o fim da escravidão no Brasil. Uma das primeiras medidas que eles tomaram foi se negar a procurar escravos fugidos. Isso era papel do Exército brasileiro na época, sabia disso?
quando tinha fuga de escravos, chamavam um exército para procurar os escravos fugidos. E aí os militares, depois da Guerra do Paraguai, vão se negar a fazer esse trabalho. Vão falar assim, nós não somos capitães do mato. Nós não vamos procurar escravos fugidos. Então eles passam a apoiar o ideal abolicionista. E também passam a apoiar o ideal republicano. É aqui que Dom Pedro II se lascou. Por quê? Os nossos militares conviveram na Guerra do Paraguai, lado a lado ali, com argentinos e uruguaios. Lembra da Tríplice Aliança? Brasil, Argentina, Uruguai, contra o Paraguai. E esses países eles já eram repúblicas. Então, houve uma influência dos militares argentinos e uruguaios para com os militares brasileiros na defesa dos ideais republicanos. Os nossos militares voltam da guerra, então, querendo ter participação política efetiva. Mas tinha um problema, né? O Brasil era monarquia e o poder estava concentrado nas mãos do imperador, Dom Pedro II. Então, pouco a pouco, os militares passam a aderir aos ideais republicanos. Coloquei aqui uma observação, ver os episódios das prisões de 2 oficiais do nosso exército. O Sena Madureira e o Cunha Marques. Não precisa decorar os nomes deles, tá? Não precisa. Não cai em prova, nem isso. Quero que você entenda que alguns oficiais do Exército Brasileiro começaram a criticar abertamente o governo através da imprensa, da mídia. Na época, obviamente, jornais impressos. Eles começaram a dar entrevistas para jornais, criticando o governo, querendo melhores salários, querendo mais liberdade, querendo participação política, enfim. E aí, 2 oficiais acabaram presos por isso. Depois, Dom Pedro II mandou soltá-los, mas mesmo assim, essas prisões geraram um desgaste, até porque eram oficiais, altos oficiais que estavam sendo presos, não eram soldados. Então, o exército, pouco a pouco, vai deixar de apoiar a monarquia, deixar de apoiar o governo de Dom Pedro II. Essa foi a chamada questão militar. E, claro, contribuiu para a crise do Império. Beleza? Até aqui, gente, todo mundo conseguiu entender? Dá um ok, um joinha aí, por favor. Todo mundo está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Tá de boa? Ótimo. Beleza. Então, bora prosseguir. Vou projetar de novo aqui os slides. A terceira, falei que são 4, hein? A terceira questão, ou o terceiro fator que motivou a crise do Império, foi a chamada questão abolicionista. Aqui eu queria que vocês, que gostam de anotar esses roteiros no caderno, e fazem bem, viu? Porque o ato de anotar, ele ajuda muito mais a fixar o conteúdo que apenas ver, né? Ver é uma das coisas que menos promove aprendizado, sabia? Ouvir promove mais aprendizado do que ver. Escrever promove mais aprendizado do que ouvir e ver. E sabe qual é o top? Top de linha? Ensinar. Aquilo que você ensina, você não esquece. Porque como é que vocês acham que os professores decoram, entre aspas, tantas coisas? Não é só pela experiência, pela repetição. É porque o ato de você ficar ensinando, isso ajuda a fixar a matéria na sua memória, no seu cérebro. Mas, enfim. Galerinha, essa questão abolicionista, ela é a que mais cai no Enem. Tá? Então, você que está anotando no caderno, destaca. Professor, eu prefiro deixar só no slide mesmo aqui no meu computador. Dá um jeito de destacar aí também. Coloca aí, Enem. É o que mais cai no Enem. Todo ano cai pelo menos uma questão no Enem sobre escravidão. Todo ano. Seja a escravidão propriamente dita, ou seja, isso aqui que a gente vai estudar agora, o processo de abolição da escravatura. Tá? Então, é um tema muito, 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 muito importante para o Enem. Não esquece disso. Bom, quais foram os fatores que levaram ao fim da escravidão no Brasil? Foram basicamente 3. Um fator externo, de muito peso, inclusive, que foi a pressão por parte da Inglaterra, a maior potência econômica e militar do mundo na época. Galerinha, a Inglaterra estava pressionando não só o Brasil, mas o mundo inteiro a acabar com a escravidão. Alguém me lembra aí, eu sei que vocês sabem, por que a Inglaterra queria o fim da escravidão? Era uma questão humanitária?
Os ingleses estavam com pena dos escravos, achando que a escravidão era uma coisa desumana, era isso? Por que a Inglaterra estava pressionando tanto o Brasil e o resto do mundo a acabar com o regime escravocrata? Me fala, por favor. Isso. Deixa eu só voltar aqui porque meu chat não estava querendo abrir. Agora abriu. Muito bem, João. Valeu, Neves. Obrigado, Canuto. A Inglaterra queria expandir os seus mercados consumidores. Vamos falar bonito? A Inglaterra estava preocupada com a aplicação da lógica do capitalismo industrial. E que lógica do capitalismo industrial seria essa? Galerinha, indústrias produzem muito, fabricam mercadoria de maneira acelerada, né? Mais do que um trabalho artesanal ou uma manufatura. Então, se as indústrias produzem rápido, e a Inglaterra foi o primeiro país do mundo, né, a realizar a Revolução Industrial, óbvio que vai ser necessário mais mercados consumidores para consumir essas mercadorias que estão sendo fabricadas. O problema é que a escravidão ela se mostra incompatível com a expansão do mercado consumidor. Escravo não recebe salário, então logo ele não pode comprar, não pode consumir. A Inglaterra então queria que o mundo adotasse o trabalho assalariado. Tudo isso para o funcionamento da lógica do capitalismo industrial. Não era uma questão humanitária. Além disso, a Inglaterra já tinha abolido há algum tempo, desde o começo do século, a escravidão em suas colônias. Então ela exigia que o resto do mundo seguisse o exemplo dela. Outro fator também relevante nesse sentido é que a Inglaterra, nesse momento, assim como outras potências europeias, estava promovendo na África o chamado neocolonialismo ou o imperialismo. Vocês vão estudar isso com o André. E aí a Inglaterra achava que o tráfico negreiro estava desviando mão de obra e mercado consumidor da África para a América. Estava errado, tinha que acabar isso. Então a Inglaterra começou a pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Desde a época que a família real veio para cá. Vocês lembram dos tratados de 1810? Os tratados de comércio, navegação, aliança e amizade entre Portugal e Inglaterra? 1810, hein? 2 anos depois que a corte chegou aqui. Nesses tratados, o Brasil teria tarifas alfandegárias menores para os produtos ingleses, né? As mercadorias inglesas chegavam mais baratas aqui. E também estava previsto que o Brasil iria progressivamente, gradativamente, abolir o tráfico negreiro, acabar com o tráfico negreiro. Só que esse compromisso não foi colocado em prática, né? Veio a independência e o Brasil continuou praticando o tráfico de escravos. Aí a Inglaterra continuou pressionando e o Brasil enrolando, até que os ingleses apelaram, né? Alguém lembra em que momento que a Inglaterra apelou de vez com o Brasil sobre a questão do tráfico negreiro? Giovana, teve uma questão sim de escravidão ano passado, você perguntou aí. Se você procurar na prova do ano passado, teve uma questão perguntando por que o fluxo de escravos no século XVIII ele passou a ser maior para o Rio de Janeiro e não mais para Salvador. Salvador é a cidade que mais recebia escravos africanos durante o século XVI e XVII. Aí no século XVIII passa a ser o Rio de Janeiro. E aí a questão perguntou por quê. E aí o gabarito era por conta da mineração. A mineração vai direcionar o fluxo de tráfico negreiro do Nordeste para o Sudeste. Essa questão foi a questão da escravidão do ano passado, Giovana. João, obrigado. A Inglaterra vai aprovar uma lei no seu parlamento onde a sua marinha de guerra passará a ter autorização para aprisionar ou afundar navios negreiros. Alguém lembra o nome dessa lei em inglês? Essa lei que o João falou aqui, da derrubada de navios? No caso, seria melhor afundar do que derrubar, né? Muito bem, Karen. Ó, Bill Aberdeen. Isso foi em 1845, né? Além dessa pressão da Inglaterra, a pressão com P maiúsculo, que outro motivo levou ao fim da escravidão no Brasil? A atuação do movimento abolicionista, que é importante.
Nesse movimento abolicionista, nós teremos a participação principalmente de pessoas da camada intermediária da sociedade, que hoje nós chamaríamos de classe média. Profissionais liberais, professores, médicos, advogados, profissionais intelectualizados, militares, passam a pressionar pelo fim da escravidão. Aonde, professor? Na imprensa, através dos jornais da época. Eles passam a exigir o fim da escravidão. E aí, o movimento abolicionista defendeu isso não por um interesse econômico, como era o caso da Inglaterra, mas por uma questão humanitária mesmo, por considerar a escravidão algo desumano, injusto, que deveria ser extinto no Brasil. Nós tivemos, na atuação do movimento abolicionista, negros, a atuação de negros livres importantes, como José do Patrocínio, como André Rebouças. Essas figuras foram importantes para pressionar o governo, através dos jornais, a acabar com a escravidão. Luiz da Gama também. Esses nomes que eu citei eram de homens negros livres que atuaram dentro das suas profissões, pressionando o governo para acabar com a escravidão. Só lembrando, esse movimento abolicionista também tinha homens brancos, tá? Intelectuais, professores, médicos, advogados, engenheiros, militares, que pressionaram o governo para acabar com a escravidão. E esse último fator você não pode esquecer. Gente, tira da cabeça que a escravidão no Brasil acabou pela boa vontade da princesa Isabel, que foi um presente dela para os escravos. Não! Galera, houve um papel importantíssimo dos próprios escravos para acabar com o regime escravocrata. As revoltas e fugas de escravos nunca acabaram, nunca pararam de acontecer no Brasil. Enquanto houve escravidão, coloca isso na sua cabeça, enquanto houve escravidão, houve resistência a ela, das mais diversas maneiras. Fugas, formação de quilombos, assassinatos de senhores, revoltas, abortos. Sabia que o aborto era uma forma de resistência? É. E antes de você julgar com concepções religiosas, pense assim, que a escrava sabia que a criança que saísse do seu ventre, seu filho ou filha, teria uma vida tão desgraçada quanto a dela. A criança, o seu filho ou filho também seria um escravo. Então a mãe pensava assim, é melhor eu abortar, melhor eu não trazer essa criança ao mundo do que trazê-la para sofrer o que eu sofro. O aborto também é uma forma de resistência. E o suicídio também. Então essas revoltas, fuga de escravos, essas várias formas de resistência continuaram acontecendo até a abolição. Por exemplo, no segundo reinado houve o desenvolvimento do movimento Caifases, que era um movimento organizado por negros livres que angariava fundos, arrecadava dinheiro para comprar cartas de alforria, comprar cartas de liberdade para escravos, para libertar companheiros, e também para financiar fugas. Os Caifases, repito, movimento formado por negros livres que angariavam fundos, arrecadavam dinheiro para comprar cartas de alforria e financiar fugas. Então perceba então que houve muita pressão, né? Muita pressão por parte da Inglaterra, por parte do movimento abolicionista, por parte dos próprios escravos, para poder acabar com a escravidão no Brasil. E aí, obviamente, o governo tinha que dar uma resposta, né? A primeira resposta veio em 1850 com uma lei que nós já estudamos. A primeira lei abolicionista da nossa história que funcionou efetivamente. Essa lei despenca no Enem. A Lei Eusébio de Queiroz. O que ela determinava mesmo? O fim do tráfico negreiro. Repito, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, o que ela determinava? O fim do tráfico negreiro. A partir daquela data, pelo menos oficialmente, não chegavam mais escravos da África no Brasil. Os que estavam aqui continuavam sendo escravizados, mas não chegavam mais escravos. E é a partir da Lei Eusébio de Queiroz, então, que o governo começa a querer substituir gradativamente, bem aos poucos, a mão de obra escrava africana pela mão de obra assalariada dos imigrantes, sobretudo europeus. Lembra daquele projeto de embranquecer a população brasileira? Promover o branqueamento da população? Aquela ideia racista baseada no darwinismo social?
Pois é, começou a partir da lei Eusébio de Queiroz. Galerinha, lembrando uma coisa importante aqui para vocês. Nesse mesmo ano, 1850, o ano da lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, teve a aprovação de uma outra lei chamada Lei de Terras. Vocês lembram dela? O que essa lei determinava mesmo? A Lei de Terras? Cara, em qualquer parte do Atlântico. Qualquer parte. A Inglaterra se considerava senhora dos mares naquela época. Isso, Líbina. Muito bem. A Lei de Terras, deixa eu colocar ela aqui. Da mesma data, tá? Do mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, 1850, ela determinava que, a partir daquele momento, só poderia haver, você só poderia ser dono de uma terra através da compra, tá? A única maneira de conseguir terra seria por meio da compra. E como naquela época não existia o financiamento, não tinha minha terra, minha vida, tinha que ser à vista. Além disso, a Lei de Terras ainda criou um imposto sobre a propriedade da terra. A pessoa tinha que fazer um registro no cartório e pagar o imposto. Qual foi a intenção da Lei de Terras? Evitar que imigrantes e ex-escravos se tornassem proprietários. A Lei de Terras proibiu o governo de fazer doações de terras. Então, agora, a única maneira de conseguir terra era pela compra. Um ex-escravo ou um imigrante pobre que vinha da Europa para cá não tinha dinheiro para comprar terra. A Lei de Terras, então, repito, foi criada para evitar que imigrantes e também ex-escravos se tornassem proprietários. Importante lembrar disso. E serviu para concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Concentração de terra nas mãos de poucos. Nas mãos da elite agrária brasileira. Beleza? Bom, galera, continuando. As pressões, elas persistiram. Todas aquelas que nós comentamos, tá? Continuou rolando. Opa, deixa eu voltar aqui. Meu slide aqui travou. Aí. Aquelas pressões que nós comentamos persistiram. Pressão por parte da Inglaterra, pressão do movimento abolicionista, revolta dos próprios escravos. E aí? O parlamento brasileiro, de novo, vai oferecer uma resposta rápida, né? Eu fui irônico agora. 21 anos depois, está aqui a data, em 1871, vai ser criada a segunda lei abolicionista da nossa história, que funcionou. Pelo menos deveria funcionar na prática, né? Lei do Ventre Livre, 1871. Já dá para deduzir, né? Ventre livre. Os filhos de escravas nasceriam livres. Só que essa lei, ela tinha uma série de observações. Sabe aqueles asteriscozinhos? Por exemplo, falava que o filho da escrava ficaria sob os cuidados do dono da mãe dele até os 8 anos de idade. Até os 8 anos, o dono da mãe tinha a obrigação de manter aquele menino, dando comida para ele. Certo? Dos 8 aos 21 anos, dos 8 aos 21, esse menino tinha que trabalhar para o dono da mãe dele. Por quê, professor? É uma forma de indenização. Porque o senhor estaria perdendo uma propriedade. Olha que sacanagem isso. Eu vou repetir. Esse menino, apesar da lei chamar ventre livre, ele não nascia livre já automaticamente. Dos 8 anos, começava a ralar com 8 anos. Até os 21, não era até os 18, até os 21, ele tinha que trabalhar para o dono da mãe dele. Como uma forma de indenização prévia. Porque o senhor estaria perdendo a propriedade sua. Ele perdeu os melhores anos ali da sua infância, adolescência, trabalhando. Com 21 anos, aí sim ele ganhava a carta-forria. Mas eu pergunto, minha gente, o que ia ser desse jovem
ex-escravo recém-alforriado, ele ia ser incluído na sociedade? Alguém ia dar emprego para ele? O que você acha? Me responde, por favor. Conversa comigo. Ventre livre, entre aspas, né? As aspas bem destacadas. Não, né? Ele ia ser excluído, marginalizado socialmente. Até porque, eu falei isso naquela aula que a gente comentou de imigração, a nossa elite era tão racista na época que havia falas dos proprietários de terra, dos fazendeiros, mais ou menos assim, ó. Se for para pagar salário, eu pago para branco, não pago para negro. Então, se eles tivessem que contratar um trabalhador assalariado, eles contratavam um imigrante, não um ex-escravo. Esse ex-escravo, libertado pela lei do ventre livre, seria excluído, marginalizado socialmente. Ia mendigar nas cidades. Entendeu? Mas tem uma lei mais ridícula que essa, vai ser a próxima. 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe. Ninguém lembra desse nome. Ela é mais conhecida como Lei dos Sexagenários. A partir daquela data, os escravos que chegassem aos 60 anos estariam livres. Gente, é rir para não chorar. 60 anos de idade, a expectativa geral de vida naquela época não chegava a 50. Geral, ainda mais nos escravos, que trabalhavam duro, comiam mal, tinham condições péssimas de vida. E detalhe, tem um detalhe mais absurdo ainda da lei. Apesar de chamar sexagenários, a lei dizia que quando o escravo chegasse a 60 anos, ele tinha que trabalhar mais 5 para indenizar o senhor. Aí sim ele recebia a carga de alforria. Você escutou isso? Então, vamos supor que um escravo fosse um Highlander. Ele conseguisse, de fato, chegar até os 65 anos e ganhasse sua carga de alforria, sua carga de liberdade. O que ia ser desse ex-escravo velho e doente? Ele não ganhava aposentadoria não, viu? Só ganhava carga de liberdade. Ele ia ser, no máximo, um mendigo. No máximo. Eu não sei se você percebeu, mas a lei dos sexagenários, ela vai beneficiar muito mais aos senhores do que aos escravos. Era uma maneira dos senhores se livrarem dos escravos velhos e doentes. Foi uma sacanagem que fizeram. A lei do ventre livre e dos sexagenários, digamos assim, foram leis mais para o parlamento brasileiro dar uma satisfação para a Inglaterra. A Inglaterra continuou pressionando muito pelo fim da escravidão. Assim como o movimento abolicionista, como as revoltas de escravos. Então o parlamento brasileiro estava querendo falar assim, não, a gente está acabando com a escravidão, calma aí, olha aí, ó, a gente aprovou a lei do ventre livre, olha aí, ó, a gente aprovou os sexagenários. Era mais para dar uma satisfação, para inglês ver. Já ouviu essa expressão? Ah, isso é para inglês ver. É coisa de mentirinha, de fachada. Não vai funcionar de fato na prática. Entendeu? Mas as pressões continuaram. Todas elas. Da Inglaterra, do movimento abolicionista, dos próprios escravos. E aí, no auge dessa pressão, Dom Pedro II viaja. Ele sai do Brasil, alegando motivos de saúde. Estava doentado, já não estava muito jovem, né? Já estava meio idoso. Ele vai para a Europa, busca de tratamento médico e deixa no comando do Império Brasileiro a sua filha mais velha. Quem? A famosa Princesa Isabel. E aí, a Princesa Isabel, juntamente com o parlamento, não vão suportar a pressão. O parlamento vai aprovar e a princesa vai sancionar a famosa Lei Áurea, do latim aureum, a lei iluminada, 13 de maio de 1888. Uma lei bem curtinha, só tinha 2 artigos. O mais importante deles, declaro extinta toda e qualquer forma de escravidão no Império Brasileiro. Revogam-se todas as disposições em contrário. Simples assim. A Lei Áurea decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas, para finalizar nossa aula, uma reflexão. O que vai acontecer com esses negros libertos? Um processo de exclusão social, de marginalização. Não haverá nenhum projeto de inclusão dos ex-escravos na sociedade brasileira. Nem de doação de terras, nem de fornecer empregos, algum tipo de auxílio, nada. Será a população marginalizada, olha a expressão que eu usei, excluída socialmente. E uma crítica que eu faço, vou voltar aqui o slide. A Lei Áurea foi aprovada em 1888. Já temos aí
132 anos que essa lei foi aprovada. Pergunto, ainda existe escravidão no Brasil? 132 anos depois? O que vocês acham? Existe, né? Se você acha que não, você está vivendo no mundo da lua. Claro que existe. Vai em algumas fazendas do interior do Pará para você ver, no Maranhão, carvoaria no interior do Pará, ou interior de Goiás. Aqui mesmo, interior de Goiás, carvoaria, assim, trabalho escravo. E para mim, a maior escravidão que existe no nosso país, ela é legitimada pelo Estado. Ela se chama salário mínimo. R$ 1.000 não dá nem para uma pessoa sozinha sobreviver, quanto mais uma família, de maneira digna. Galerinha, nossa aula vai cair aqui, o tempo esgotou, obrigado pela presença, pela participação. Ficou faltando só um tópico para a próxima aula, que é a questão republicana e a proclamação da República, tá certo? Do nosso país. Boa prova para vocês hoje à tarde. Até sexta-feira. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Arrebentem lá, viu? Quero vocês fechando essa prova. Valeu, obrigado. Valeu demais.